Oi, gente. Vamos dar início aí ao capítulo 20. Esse capítulo ele vai falar para a gente da organização celular. No capítulo anterior, nós vimos que todos os seres vivos, para serem chamados de seres vivos, obrigatoriamente precisam possuir células. Então, agora nós vamos ver as células propriamente. Então, com o avanço aí da tecnologia, foram desenvolvidos microscópios, que também vimos no capítulo anterior, e esses aparelhos permitiram a observação, então, das famosas células, que não eram visíveis anteriormente a olho nu. Então, e até hoje não são, obviamente, né? Então, precisava desse aparelho para que pudessem ser vistas. Elas não são vistas a olho nu. Com o microscópio, puderam ser vistas também outras partes da célula, como, por exemplo, três componentes básicos que ela tem. E é isso que ele fala aqui para gente: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, ou seja, o DNA. Aqui nessa imagem, ele mostra para gente células de diferentes seres vivos. Então, aqui nessa primeira, a gente tem aí uma parte da planta sendo visualizada em microscópio, e aí a gente consegue verificar as células. Tá vendo? A célula vem de célula, lembra? Ó, cada quadradinho desse é uma célula diferente. Então, elas têm funções específicas. As células das folhas possuem organelas que possibilitam que elas façam aí, então, a fotossíntese. Aqui embaixo, nessa célula, nós temos aqui um tipo de célula animal. Então, ele diz aí, os animais possuem diversos tipos de células com funções específicas. O voo das aves, por exemplo, ele depende de uma musculatura bem desenvolvida na região peitoral. Então, aqui a gente está vendo células da região peitoral, ou seja, dos músculos das aves. E aqui embaixo, nós estamos vendo aí bactérias, que são o grupo de células mais simples, são aquelas que são formadas por apenas uma célula, e elas vivem aí em ambientes aquáticos também. Então, nós vamos estudar aí as células. As células elas vão ser divididas em dois grupos. Elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. Aqui nós temos um exemplo de célula procarionte. Qual é a principal diferença entre esses dois tipos de célula? As células procariontes, elas não possuem núcleo, e essa é a principal diferença entre elas. Uma célula procarionte, ela tem a membrana plasmática, ela tem o citoplasma, que é essa parte amarelinha aqui de dentro, e o material genético, esse roxinho, ele fica disperso então no citoplasma. Ele não fica dentro do núcleo, o que é a principal diferença entre células procariontes e eucariontes. Além dessas três estruturas, que são as estruturas básicas, as células procariontes podem ter outras estruturas também, como, por exemplo, os ribossomos, que são pequenas organelas. Tudo que tem dentro da célula é chamado de organela. E os ribossomos, eles são ainda, então, pequenas organelas e eles têm a função de fabricar proteínas que vão estar presentes em todos os tipos de células. A parede celular, que é uma estrutura rígida e ela está presente em todos os seres que são procariontes, ela dá proteção à célula e podem ainda possuir flagelo. O flagelo é uma estrutura responsável pela locomoção dessas células. Então, essa é uma célula procarionte. A célula eucarionte, essa aqui, ó, animal que possui o núcleo. E aqui embaixo a gente tem um núcleo sendo representado nessa célula. As células animais, todas são eucariontes. Além das células animais, nós temos também as células vegetais. Também são células eucarióticas.
Elas vão ter algumas semelhanças e outras diferenças com a célula animal. Afinal, nós não temos algumas estruturas que as células vegetais têm, como, por exemplo, a presença aí do cloroplasto. O cloroplasto, a parede celular e o vacúolo são estruturas presentes apenas nas células vegetais, porque possuem estruturas com funções para os diferentes tipos de ambiente em que vivem. Os organismos formados por células eucariontes, eles podem ser unicelulares, como, por exemplo, as algas ou protozoários, e eles podem ainda ser multicelulares ou pluricelulares, como é o caso de todos os animais, os vegetais e os fungos. Todos os seres vivos, com exceção das bactérias e das arqueias, são eucariontes. As bactérias, como por exemplo a ameba, ela é procarionte. As células eucarióticas, além da membrana celular, o material genético e o citoplasma, que estão presentes também na célula procarionte, eles apresentam o material genético dentro do núcleo, todo organizadinho lá. E as diversas organelas também estão presentes na célula. Então, nessa célula animal, nós temos também ribossomos, nós temos lisossomos, nós temos mitocôndrias, temos o complexo de Golgi, e cada uma dessas organelas tem uma função diferente dentro da célula. Mais para frente, nós vamos ver aí quais são as funções certinhas de cada uma dessas estruturas. Não vai ser nessa aula, vai ser na próxima parte que nós tivermos aí de aula. Mas eles têm, cada estrutura tem uma função diferente dentro da célula, tanto na célula animal como na célula vegetal. Vamos falar agora da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é de extrema importância na célula. Ela funciona como se fosse um porteiro na célula. Ela, além de delimitar a célula com o formato ali dela, ela vai ser formada por duas camadas. Tá vendo aqui, ó, duas camadas. Essa daqui é a membrana plasmática. Essas duas camadas são chamadas de fosfolipídios e proteínas. Fosfolipídios e proteínas. Elas estão em constante movimento e elas ficam sempre lado a lado. A composição da membrana plasmática permite que ela seja seletivamente permeável, ou seja, a membrana plasmática ela funciona como um porteiro dentro da célula. Ela vai permitir a entrada ou não de qualquer tipo de substância. E essa entrada pode ser de água ou de algum tipo de sais. E é isso que a gente vê aqui na página seguinte. O transporte de substâncias para dentro ou para fora das células, ele pode ser chamado de ativo, quando a célula gasta energia, ou de passivo, quando ela não gasta energia. E nós vamos ter dois tipos de transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia. Um deles é a difusão. Nesse transporte, as moléculas atravessam a membrana plasmática do meio em que está mais concentrado para o menos concentrado. Dessa maneira, ele busca equilibrar a quantidade de moléculas. E aí, como exemplo, o transporte de gases como o oxigênio e o gás carbônico entre as células do sangue. Então, aqui, ó, dentro da célula está menos concentrado e fora mais concentrado. Então, ele vai buscar o equilíbrio. Então, a membrana plasmática funciona como um porteiro. Vai deixar esses gases, por exemplo, que estamos falando de células sanguíneas, entrarem dentro da célula. Então, equilibram os meios, tudo bem? Meio externo e interno estão equilibrados. O outro processo é a osmose. É o movimento da água pela membrana no meio menos concentrado para o mais concentrado. Também serve para equilibrar a concentração entre os dois meios. Então, dessa maneira, a gente diz que a célula está num meio isotônico, esse aqui do meio, se a concentração de substâncias no meio externo é igual à interna.
Ou seja, a mesma quantidade que eu tenho de soluto,